A sessão da CPI da pandemia foi suspensa por algumas horas nesta terça-feira, depois que a depoente do dia, Emanuela Medrades, usou o direito de ficar calada. Ela conseguiu um habeas corpus para permanecer em silêncio em perguntas que poderiam incriminá-la, mas ela se recusou a responder todas as questões. Com isso, o presidente da CPI da pandemia foi ao Supremo questionar o ministro Luiz Fux sobre os limites da decisão do STF. Com a autorização do Supremo para permanecer em silêncio, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, usou o direito de não falar nada que pudesse incriminá-la e ficou calada durante todo o depoimento. Quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Por isso, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, pediu que a Polícia Federal libere o depoimento de Emanuela para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Emanuela Medrades se calou, inclusive, nas perguntas que não estavam diretamente relacionadas à negociação de vacinas. Ela se recusou a responder, por exemplo, qual o vínculo de trabalho dela com a Precisa Medicamentos. Em alguns momentos, os advogados de Emanuela tomaram a palavra para esclarecer alguns pontos ou tentar responder por ela, mas depois de algumas horas, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, resolveu suspender a sessão. Omar Aziz disse que precisava entender quais eram os limites do habeas corpus concedido pelo Supremo. Eu feito uma pergunta até simples, dá licença. Baseado na resposta dela, nós iremos suspender a reunião, chamarei os advogados e entraremos com embargo de declaração neste momento ao presidente Fux para que ele possa nos responder. Não precisa aclarar. Peraí. Quem decide sou eu se precisa ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Tá certo? Porque eu não vou perder meu tempo, tá certo? E está ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. A decisão do presidente foi guiada pelo bom senso. Vamos suspender. Todos nós ficaremos aqui. Vamos aguardar a manifestação. Suspenda a sessão, senhor presidente. Suspenda a sessão. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. A depoente continua no local para ser ouvida ao momento que tivermos uma resposta do Supremo. O ofício a que a reportagem da Rede TV teve acesso, enviado por Aziz ao Supremo, pede que o ministro Fux explique os limites da decisão. No documento enviado ao STF, Omar Aziz considera o habeas corpus e explica ao ministro Luiz Fux que Emanuela Medrades não respondeu até as questões mais simples, que em hipótese alguma poderiam incriminá-la. Em nota, a coordenação da comunicação do Supremo informou que o presidente Luiz Fux foi procurado nesta terça-feira por parlamentares da CPI da pandemia e ele reafirmou a decisão de que Emanuela não é obrigada a se autoincriminar, mas deve responder questões relacionadas a terceiros. Outra questão que pode mudar a agenda da CPI dessa semana é a convocação do reverendo Hamilton Gomes, presidente e fundador da ONG que teria recebido autorização do governo federal para negociar vacinas. Essa semana, o reverendo apresentou um atestado médico alegando impedimento de saúde para comparecer à CPI da pandemia e agora está sendo periciado pela equipe médica do Senado. Porém, independente do resultado, o presidente da CPI já tem uma alternativa. Eu não posso me precipitar, por isso que a junta médica vai dar uma análise. Porque eu conheço muita gente que tem problemas renais, tem pedra nos rins, né? Tem vários problemas. Então, se ele está com esse grau de infecção nos rins, ele deve ter se internado em alguma clínica, né? Deve ter raio-x, algum tipo de imagem que mostra que ele realmente está numa situação de não poder se locomover e vir aqui.
Então, isso é a junta médica do Senado que vai dizer. Se ele não comparecer, nós vamos ouvir o Coronel Blanco amanhã e o Cristiano quinta-feira. Cristiano Alberto Carvalho é o homem citado por Luiz Paulo Dominguete como procurador da Davat Medical Supply no Brasil. Ele deve prestar depoimento como testemunha sobre um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. O senador governista Marcos Rogério disse que a decisão de suspender a sessão desta terça-feira foi acertada. Insistir num depoimento de quem textualmente diz, orientado por advogados, que vai permanecer em silêncio, é uma afronta à lei de abuso de autoridade. Isso configura crime, inclusive. Então, não cabia outra decisão ao presidente da CPI que não ou cancelar a CPI e recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou fazer um pedido de reconsideração, ou, no caso, me parece que ele vai apresentar embargos de declaração para definir o alcance da decisão, né? E ele suspendeu a sessão. Então, até que o Supremo Tribunal Federal decida, né, nessa questão, a sessão está suspensa, a depoente foi liberada para se ausentar do Senado, mas com o compromisso de retornar caso saia uma decisão ainda hoje. Saindo a decisão no dia de hoje, é possível que volte os trabalhos e o depoimento aconteça. Saindo a decisão amanhã ou depois, aí terá que ser remarcada uma nova data para a oitiva, mas isso cabe ao presidente decidir. Com a retomada da sessão, depois do posicionamento do STF, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, decidiu adiar para essa quarta-feira o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos. A medida foi tomada pouco depois das 8 da noite, após a Emanuela dizer que estava exausta e pedir o adiamento do depoimento.